Olá, sejam bem-vindos ao podcast do JP Jornal. E hoje nós temos um convidado muito especial. É o maestro Knut Andreas, que já está aqui ao meu lado. Seja bem-vindo, maestro. Muito obrigado, prazer estar com você. Bom, ele mora na Alemanha. Ele é o maestro principal da Orquestra de Piracicaba, da Orquestra Sinfônica de Piracicaba e também da Orquestra da Alemanha. Tem vários trabalhos. E ele vai falar um pouco mais do trabalho, tanto que ele faz em Piracicaba e também na Alemanha. E tem um português, olha, bem apurado. Vamos tentar, para todo mundo entender as minhas palavras. Seus trabalhos em Piracicaba, na Orquestra Sinfônica de Piracicaba, e também seus trabalhos como maestro na Alemanha. É um desafio juntar essas duas realidades, essas duas agendas e viajar sempre de um para o outro lado do mundo, mas é muito enriquecedor, porque nos dois lados do Atlântico tem orquestras maravilhosas, tanto na Alemanha quanto aqui no Brasil, especificamente aqui em Piracicaba. Então, sempre um prazer enorme voltar para Piracicaba. Sempre estou contando as semanas até a próxima viagem para o Brasil. E como que é essa logística, maestro? A logística começa pelo menos um ano antes, bastante antecedência para planejar todas as datas de concertos, juntar as agendas das orquestras. Mas até hoje funcionou muito bem e depois é só viajar. Reside propriamente onde na Alemanha? Na cidade de Potsdam, é uma cidade vizinha de Berlim. E lá você também ministra aulas? Também, tanto em Berlim quanto em Potsdam trabalho como professor na universidade, dando um curso por semestre lá. Em Berlim também, dando um pouco aulas dentro do meu trabalho como regente titular na Sinfônica Jovem de Berlim. Bom, a pergunta agora é a seguinte: como você equilibra a tradição da música clássica com a necessidade de inovar nas suas interpretações e performances? É uma pergunta que se faz sempre, né? Porque a gente sempre está pensando em questões de renovação, em questões de chamar público, para manter o público, para ganhar novo público. Agora, depois de 26 anos trabalhando como maestro e também como pessoa assistindo concertos, ópera, teatro, o que eu estou percebendo, o público está lá. Quando a apresentação, qualidade, conteúdo é bom, as pessoas vão. Eles vão a partir de uma certa idade, é lógico. Isso era na minha infância, assim. Na minha infância, a gente estava pensando, gente, falta mais 10 anos e nós não temos mais público, porque todo mundo com cabelos grisalhos. E hoje, 25 anos depois, é a mesma coisa. E claro que a quantidade no público de jovens é sempre um pouco menos do que com pessoas um pouco mais adultas, vamos dizer assim, maduras. É normal, isso me parece sempre assim. Para responder à pergunta, claro, a gente tem que renovar, pensar em inovações, mas nós não precisamos inventar a roda cada vez de novo, porque a nossa roda, a nossa música clássica está lá, ela tem uma tradição enorme e ela vale desde séculos, sempre dando algo bem para a alma das pessoas. E isso funciona automaticamente, porque é o papel da música. Então, eu não preciso colocar muita tela, muito show, muita luz. Posso fazer de vez em quando, faz muito efeito. Mas, em si, a música em si já traz tanta informação e emoção para o público que, às vezes, eu acho que já é suficiente tocar uma bela música e as pessoas vão para casa e vão lembrar da música. A música tem essa força, tem esse poder. Tem, com toda certeza. Você se considera um maestro pop? Ah, não, claro que não. Maestro pop é outra coisa. Aí não. E como você vê o cenário da música clássica hoje? No Brasil ou na Alemanha? Os dois. Os dois. É um pouco diferente, né? Por exemplo, na cidade de Berlim, que é um polo da cultura, no momento, hoje li no jornal, hoje de manhã, que tem que
gastar menos dinheiro na cultura nos próximos anos. Então, tem uma onda enorme contra essa ideia política, porque os teatros, óperas, orquestras estão com medo como eles podem sobreviver nos próximos anos, por causa de falta do dinheiro público. Então, sempre de novo, também algo que eu já vivi algumas vezes na minha vida, que acontece, são ondas. Às vezes tem dinheiro, às vezes não. E manter a cultura num nível estável é a coisa mais complicada que tem. Porque isso depende muito do dinheiro. Com Sem dinheiro, certeza. a cultura não pode fazer nada, porque só através de ingressos nós nem podemos pagar nem um grupo de 10 músicos. É impossível. Nós precisamos de dinheiro público e patrocinadores, tanto na Alemanha quanto aqui. E manter um nível estável ao longo, não de 2, 3 anos, não, ao longo de décadas. Isso é um trabalho muito difícil. Árduo. Exatamente. E vamos olhar, a Orquestra Sinfônica de Piracicaba foi fundada em 1900. Ano que vem vai fazer 125 anos. E durante 125 anos essa orquestra existia e sempre trabalhava, tocava até hoje, sem interrupção. Isso é um grande privilégio, como chama? Algo que é raro. Raro. Raro também na Alemanha. Orquestras que trabalham sem interrupção ao longo de tantas décadas. E Nada permanece fácil. com qualidade. Exatamente. Uhum. Bom, agora vamos falar da Orquestra Sinfônica de Piracicaba. Você tem um papel importantíssimo desde 2022, é isso? E Exatamente. como é estar em Piracicaba, ter esse papel importantíssimo nessa orquestra? É um presente na minha vida. Todo mundo me recebendo sempre com muito carinho aqui, o público, os músicos da orquestra, todo mundo na cidade passeando. É um lugar privilegiado, é uma cidade linda. Eu sempre acho que essa é uma cidade para viver bem. Aqui tem um charme, é o Rio lindo, a cultura super interessante e diversificada. Estou adorando. Especialmente neste sábado, dia 26, nós teremos a celebração de 150 anos da imigração italiana em um espetáculo inédito. Aliás, teremos 2 espetáculos, um à tarde e um à noite. Qual a sua expectativa? Qual a sua preparação? Será no Teatro do Engenho, que é maravilhoso, eu sou apaixonada por aquele teatro. E o que nós podemos esperar destas 2 apresentações? Vamos começar com a apresentação das 7 da noite, que é dedicada a 150 anos de imigração dos italianos no Brasil. O que nós vamos fazer? Nós juntamos muitas músicas famosas da Itália. Sim. Então, uma parte da história musical da Itália é ópera, a grande ópera italiana. Então, nós vamos começar com uma das aberturas mais lindas, mais conhecidas, talvez, da Itália, do Giuseppe Verdi. A ópera se chama Nabucco. Nós vamos ouvir também um pedacinho, uma valsa de uma outra ópera do compositor Giacomo Puccini. Além dessas 2 obras relacionadas à ópera, nós vamos focar também numa outra área muito famosa da Itália, que é o filme e a música de filmes, trilhas sonoras. Temos 2 grandes compositores no século XX de música para filme, que é o Ennio Morricone e o Nino Rota. E nós vamos tocar várias trilhas sonoras desses 2 compositores. E tem um momento de mudança entre a ópera e as trilhas sonoras. É uma peça que tem nada a ver com a Itália, mas é de um compositor inglês, para diferenciar um pouco o programa. Nós vamos tocar um concerto super raro. Normalmente a gente pode ouvir como solista o violino, o violoncelo, o piano, são os instrumentos mais típicos que estão na frente da orquestra tocando solo. No sábado vamos ter a tuba como instrumento solo. Isso é uma coisa bem rara, porque o maior instrumento de sopros, né, a grande tuba, vai ficar lá na frente da orquestra tocando solo. Nós vamos ouvir e tocar
o concerto para tuba e orquestra do compositor inglês Ralph Vaughan Williams. Então, tudo isso vai acontecer às 7 da noite, no Engenho. E às 4 nós vamos dedicar o concerto a famílias e crianças, já que é o mês de outubro, né? E, Eu achei extraordinária essa ideia. muito bom, Dedicar obrigado. às crianças. Sim, claro. Para incentivar a cultura. Sim, exatamente. E para explicar um pouco como funciona a orquestra. E nós temos um Exato. programa especial que nós estamos sempre fazendo para turmas de escolas daqui de Piracicaba. E nesse sábado, às 4, nós vamos fazer esse programa para famílias, para quem quiser assistir. E como funciona? Tem um ator, tem um regente, tem uma orquestra. E de uma forma engraçada e super bonita em questão de educação, eles explicam como funciona a orquestra, quais são os grupos dos instrumentos dentro da orquestra. Eles vão tocar, explicar, tocar, a orquestra inteira vai tocar. E no fim, nós vamos ouvir um pouquinho música italiana também, já às 4. Então, será extraordinário. Um final de semana memorável em Piracicaba. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui no podcast do JP Jornal, mas eu tenho algumas curiosidades. Posso, maestro? À vontade. Eu sei que você gosta muito do Brasil. O que mais te encanta aqui no Brasil? Difícil responder, porque não é uma única coisa só. Eu confesso que adoro a comida brasileira. Uma coisa muito importante. E a praia, é verdade? E a praia, muito. Essas praias lindas, uma melhor do que a outra. A praia gosta. E o sol, e o calor. E o calor aqui é intenso, mas vale a pena. Sim, eu gosto muito. Foi congratulado, nomeado cidadão piracicabano. E isso te alegra demais? Como foi receber esse título? Não é só alegra, mas também uma grande honra. É honra mesmo. Pouco tempo aqui e já recebendo essa grande honra, como se chama? A medalha, a placa. A Tá bem, placa. a placa está bem em casa, na Alemanha, bem cuidado no meu quarto de trabalho. E isso me enche sempre com muito orgulho e fico muito honrado e grato por essa, como se chama? Homenagem, não, por esse... Qual a palavra Congratulação, boa? nomeação. Nomeação. Exatamente. Sua obra favorita? Também difícil responder porque depende da época. Temos várias épocas, né? Barroco, clássico vienense, romantismo, século XX. Então, tem algumas obras que, para mim, são momentos iniciais, momentos importantes na história de música. Uma obra deles, porque eu regi recentemente, é do Claude Debussy, compositor francês, se chama Prelúdio sobre a tarde de um fauno, Prélude à l'après-midi d'enfant, em francês. Uma peça linda do impressionismo, muito importante no desenvolvimento, abrindo o século XX da música clássica. Isso um exemplo de vários. O que te faz feliz? Quando eu posso dormir mais do que 9 horas. Estamos juntos. Eu agradeço mais uma vez sua presença, desejo muito sucesso, muitas obrigado. bênçãos, muitas alegrias e acredito certamente que sábado será memorável no Teatro do Engenho. E mais informações para você que nos assiste, siga no Instagram a Orquestra Sinfônica de Piracicaba para saber sobre as inscrições. Bom, um abraço a você, venha mais vezes e foi um privilégio recebê-lo aqui no nosso podcast. As considerações finais. Eu que agradeço pelo convite, pela conversa maravilhosa hoje e, claro, convidando o nosso público para esses concertos neste sábado, às 4 ou às 7 da noite, no Engenho, com música da Itália e também com uma boa, bela explicação como funciona a orquestra sinfônica para famílias e crianças às 4. Vamos nos ver no Engenho. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Falei com Knut Andréas, esse maestro ícone no Brasil e no mundo. Até um próximo podcast.